cozinheiros, bem-vindos de volta e hoje nós vamos preparar algumas variantes de ovos com a preparação na Air Fryer. É uma preparação simples, muito funcional e no momento para uma refeição rápida, um lanche, é bem fácil de se preparar e bastante rápido. O que nós precisamos é apenas a nossa Air Fryer, nós vamos ter que trabalhar muito com o tempo. E nós vamos começar então com os ovos cozidos. Aqui eu vou usar 2 ovos frescos. O ideal é que eles estejam em temperatura ambiente. Vou utilizar uma taça com água fresca, para depois que os ovos cozer, nós colocarmos nessa taça e parar a cozedura. Para começar o processo então, eu vou verificar onde está a minha Air Fryer. Onde está a pega da Air Fryer, abro a gaveta e coloco delicadamente os ovos dentro do cesto. Feito isso, vou fechar a minha Air Fryer e vou colocar em 10 minutos a 160 graus. Lembrando que a minha Air Fryer ela tem algumas marcações que eu já fiz previamente, dos 10 aos 60 minutos. Eu fiz com cola quente, tanto na temperatura como nos minutos. E eu consigo, então, com o meu dedo tátil, perceber onde é os minutos que eu devo colocar. Então, ao perceber, eu giro, que seria nos primeiros 10 minutos, a 160 graus. Então, fica entre os 150 e os 180. Eu coloco ali mais ou menos no meio. Então, agora nós vamos cozer os ovos. E passado, então, os 10 minutos, eu vou esperar arrefecer. Vou abrir o meu cesto da Air Fryer e vou colocar, então, na minha taça com a água fresca. Feito isso, eu passo a descascar os ovos normalmente, como fazemos corriqueiramente. Agora aqui eu vou cortar o meu ovo e ele está com a gema bem dura, bem cortado. Se você gostar da gema mais mole, então reduza para 8 minutos. Vamos agora então iniciar o processo de uma outra execução dos ovos, que será um ovo mexido. Tem uma taça aqui onde eu vou quebrar o meu ovo, uma taça para o lixo, manteiga para untar uma taça que vai dentro da minha air fryer, uma taça de cerâmica. Mexo grosseiramente o meu ovo, coloco uma pitada de sal a gosto, pimenta se quiser, lembrando que eu tenho que moer na minha mão para sentir a quantidade. Depois de mexido grosseiramente, eu vou untar com manteiga a minha taça de cerâmica. Untado, eu vou transferir o meu ovo lá para dentro, transfiro, vejo se está bem posicionado. Veja se está tudo limpo com as minhas mãos, passo e verifico se está tudo bem. Vou abrir a minha air fryer, a gaveta, puxo e vou então colocar a minha taça com o ovo mexido. Fecho a minha air fryer e agora esse processo será entre 8 minutos a 160. Passado então os 8 minutos, vou abrir a minha air fryer, espero arrefecer uns 5 minutos, retiro a minha taça, ou se eu preferir, eu posso então mexer o meu ovo dentro da taça da air fryer, porque ele ainda está um pouco mole, e ao mexer ele vai ainda terminando o cozimento. E nós fizemos um ovo só para uma pessoa, se eu quiser dobrar a receita, fazer para 2, 3, aí é só aumentar a quantidade de ovos. Vamos então começar agora o processo do ovo frito. Então, vou colocar um pouco de manteiga na minha taça de cerâmica. É mais ou menos uma colher de sobremesa, uma colher pequena de sobremesa. Passo sobre o fundo da minha taça. Depois, então,
vou quebrar o meu ovo dentro dessa taça que vai para a minha air fryer. Pego o garfo que está do meu lado direito da minha tábua. Então, quebro o ovo dentro da minha taça. Coloco as cascas na minha taça de lixo. E vou então temperar o meu ovo com um pouco de sal, um pouquinho de sal a gosto. Lembrando que a manteiga já tem sal, que eu estou usando tem sal, então eu vou pôr só uma pitada de sal. E uma pitada de pimenta, ou seja, eu coloquei 2 voltinhas de pimenta, só isso é muito a gosto. Vou abrir a minha air fryer, puxo a pega, coloco lá dentro e nesse momento então eu vou fazer um ovinho com a gema mole, eu vou colocar 10 minutos a 160 graus. Programo então a minha air fryer para essa temperatura e esse tempo. E depois, assim que terminar esse tempo, vou abrir a minha air fryer com cuidado. O ideal é esperar arrefecer uns minutos. Depois, vou retirar a minha taça de dentro da air fryer. Meu ovinho está lá preparado já. Vou retirar com cuidado. É a minha taça de cerâmica. E aqui então, vou passar um garfo agora para demonstrar como ele ficou frito e com a gema mais mole. Se eu gostar da gema um pouquinho mais dura, mais cozida, eu coloco entre 12 a 15 minutos, dependendo de como eu gosto do meu ovo. Esse ovinho mole, para quem gosta, para fazer um lanche, um bitoque, então ele está com a geminha bem mole e bem temperada. Vamos passar então agora para a última fase de execução de receitas com ovo na air fryer, que nós vamos fazer uma omelete. No meu caso aqui eu tenho uma taça que é um pouco maior que o meu cesto da air fryer. Eu não vou utilizar o cesto, por isso eu vou pôr uma temperatura maior, porque ela vai perder um pouco de calor. Inicio então untando a minha taça de cerâmica com manteiga, mesmo com a mão, como já foi falado em outros vídeos. Coloco a manteiga e vou passando com as minhas mãos em toda a minha taça, para que ela fique bem passada. Depois de untada, então, vou proceder com a realização dos ovos. Tenho uma taça para lixo, uma taça para os ovos. Tenho 2 fatias de presunto cortado em tiras, meia cebola cortada em cubos pequenos e 2 ovos. Então, vou iniciar quebrando os meus ovos. Quebro um dentro da minha taça, coloco as cascas na minha taça de lixo, quebro os outros ovos. Depois, coloco a minha cebola já picada. Posteriormente, coloco o meu presunto cortado. Eu posso usar fiambre, posso usar frango, posso usar cogumelos, posso usar espinafre, posso usar o que eu quiser e que for melhor me agradar a nível de preferência. Posso usar cenoura. Vou agora, então, colocar um pouco de sal. Lembrando, como eu estou usando o presunto, ele já tem sal. E vou bater os meus ovos para que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos, bem unidos com os ovos. Bato bem. Depois que eu bater bem os ovos, eu vou então colocá-lo na minha taça previamente untada. Reconheço onde está a minha taça e vou então proceder com a colocação dos meus ovos lá para dentro. Feito isso, verifico se eu coloquei todos os meus ovos lá dentro. Verifico com as minhas mãos. Depois, então, abro a minha air fryer. Como eu disse inicialmente, a taça que eu tenho
o cesto é um pouco maior, então eu tirei o cesto. Há airfryers que funcionam sem o cesto e outras não. No meu caso, a minha funciona normalmente sem o cesto. Então, eu retirei o cesto. Se a sua é aquela que não funciona sem o cesto, então coloque uma taça menor dentro da airfryer. E vou colocar aqui 15 minutos a 180 graus para que a minha omelete fique pronta. Passado então esse tempo, vou abrir minha airfryer com cuidado. Então já tenho a minha omelete dourada e pronta. Posso acompanhar com uma salada, posso acompanhar com pão, com broa. É um lanche, um pão integral, é um lanche rápido, uma refeição muito rápida, muito funcional. Posso colocar um pouco de queijo e depois posso colocar mais 2 minutos para gratinar também e fica muito bom. Se gostar, pode também colocar umas fatias de tomate e orégano. Delicie-se e aproveitem! E se gostaram, ative o sininho, subscreva o nosso canal e até mais!